fundamentar o postulado 2, a gente precisa agora dizer qual é a probabilidade da resposta, de cada uma das respostas quando a gente aplica uma determinada medição. Tá? Então, se a medição associada aos projetores PI é aplicada a um sistema que está no estado psi, a probabilidade de obter a resposta associada ao projetor PI é dada por esse sanduíche aqui. A gente vai fazer essa continha colocando o projetor PI aqui no meio entre esse produto interno de psi e psi. Então, o que a gente está fazendo aqui essencialmente é o produto interno de psi com o vetor PI aplicado a psi. Ok? E se a resposta aí foi obtida, o estado do sistema, depois que a medição foi aplicada, é dada por essa projeção aqui, e a gente tem esse fator aqui embaixo para normalizar, para obter um vetor normalizado no final das contas. Ok? Bom, então vamos aproveitar os exemplos que a gente já tinha feito e ver como que a gente calcula essas probabilidades aqui na prática. Tá? Então, a gente pode calcular quem são os projetores PI, fazer todas essas continhas aqui, não tem segredo nenhum. Mas a gente pode também usar, que normalmente é o mais simples, usar a representação do estado psi em termos da base associada a essa medição e olhar para os coeficientes nessa representação, que normalmente é a maneira mais prática de fazer essas continhas. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo, eu quero ver o que acontece se a gente realiza a medição X nos estados mais e menos. Bom, então, se a gente lembrar, a medição X está associada à base justamente dada pelos estados mais e menos. Então, para a gente calcular a probabilidade de cada uma das respostas, a maneira mais simples é escrever os vetores, os estados nos quais a gente quer calcular essas probabilidades em termos dessa base. Então, aqui é muito fácil, né? Porque eu tenho mais igual a 1 mais 0 menos. E esses dois coeficientes aqui vão dar para a gente as probabilidades de cada uma das respostas. Então, isso aqui implica que a probabilidade de mais é igual a 1, enquanto que a probabilidade de menos é igual a 0. Agora, para o estado menos é igual a 0 mais 1 vezes menos. Então, isso aqui implica que a probabilidade de mais é igual a 0 e a probabilidade de menos é igual a 1. E aqui, nesse caso, os estados pós-medição, como a cada resposta está associado um autoespaço de dimensão 1, é muito fácil, porque vai ser o vetor da base associado àquela resposta. Então, após a medição, se eu obtive a resposta mais 1, então o estado final é o estado mais, e se eu obtive a resposta menos 1, o estado final é o estado menos. Ok. No segundo exemplo, eu quero agora ver o que acontece se a gente realiza a medição Z nos estados mais e menos. Então, agora, lembrando que a medição Z está ligada com a base 0, 1,
Para a gente calcular essas probabilidades, o melhor é a gente escrever os vetores, os estados mais e menos na base 0, 1. Então, o mais é igual a 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. E isso aqui implica que a probabilidade de mais é módulo de 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é igual a meio, e da mesma forma a probabilidade de menos é igual a meio. E o estado menos, ele é 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1. E isso aqui implica que a probabilidade de mais também é meio, e a probabilidade de menos também é meio. Novamente, a gente tem aqui que o estado pós-medição, se eu tenho a resposta 0, o estado final é 0, e se eu tenho a resposta 1, o estado final é 1. Bom, então, o importante aqui é que se a gente tem a representação da medição em termos de uma base, a forma mais prática de calcular as probabilidades para cada uma das respostas é escrever o estado no qual eu quero computar essas probabilidades como uma combinação linear dos elementos dessa base, e os módulos ao quadrado desses coeficientes vão dar para a gente as probabilidades de cada uma das respostas correspondentes. Ok, no exemplo 3, eu vou fazer agora, eu vou olhar agora para os vetores, para os estados 0 e 1. Então, eu quero ver agora o que acontece quando a gente realiza a medição X nos estados 0 e 1. Então, lembrando que a medição X está relacionada com a base mais e menos, então, o que a gente precisa fazer, a maneira mais fácil de fazer isso, é escrever os estados 0 e 1 como uma combinação linear de mais e menos. Tá? Se a gente lembrar da relação entre eles, não é difícil fazer essa decomposição. Então, o 0 é 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos. Então, se a gente lembrar aqui, esses coeficientes aqui vão falar para a gente as probabilidades. Então, a probabilidade da resposta mais é meio, e a probabilidade da resposta menos é meio. E o 1 é 1 sobre raiz de 2 mais, menos 1 sobre raiz de 2 menos. Isso aqui implica que a probabilidade da resposta mais é meio, e a probabilidade da resposta menos também é meio. E o estado pós-medição, ele se a resposta for mais, o estado final é mais. Se a resposta for menos, né, mais 1, menos 1, o estado final é menos. Ok. No exemplo 4, eu quero verificar o que acontece quando a gente realiza a medição Z nos estados 0 e 1. Então, a medição Z é a medição que está associada à base formada pelos vetores 0 e 1.
E, portanto, para a gente calcular essas probabilidades é bem fácil, né? Então, o zero é igual a 1 vezes zero mais zero vezes 1. Isso aqui implica que a probabilidade da resposta zero é 1 e a probabilidade da resposta 1 é zero. E o estado 1 é igual a zero vezes zero mais 1 vezes 1. E, portanto, a probabilidade da resposta zero é zero e a probabilidade da resposta 1 é 1. Nesse caso aqui, o estado depois da medição é se a resposta for zero, o estado final é o estado zero. E se a resposta for 1, o estado final é 1. Então, esses 4 exemplos, eles vão ser muito importantes na próxima aula, quando a gente falar de um protocolo de criptografia quântica chamado BB84. E aqui o importante é, se eu pego esses vetores correspondentes às medições x e z, se eu realizar a mesma medição ao qual aquele vetor está associado, eu tenho uma resposta bem definida, com certeza absoluta eu sei qual resposta eu vou obter e o estado final é igual ao estado inicial. Agora, se eu fizer a outra medição, se eu tenho um vetor da base de x e faço a medição z, ou se eu tenho um vetor da base z e faço a medição x, eu tenho probabilidade meio para cada uma das respostas e eu posso ter qualquer um dos estados finais possíveis. Ok? A gente vai falar de novo disso na próxima aula. Mas é bom que vocês tenham entendido esse exemplo, porque ele é crucial para esse protocolo de criptografia quântica que a gente vai ver. Vamos ver agora 2 exemplos em dimensão maior para a gente ver o que pode acontecer. Então, no exemplo 5, eu vou olhar para a medição desse cara aqui. Se a gente fizer as continhas lá de autovalores e autovetores, e eu quero olhar para isso em um estado qualquer. Psi. Bom, se a gente fizer as continhas de autovalores e autovetores, a gente vai ver que os autovalores desse cara são 0, mais 1 e menos 1. E os autovetores correspondentes são, vou chamar de A, 1, 0, 0, B, 1, 0, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e C, 0, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Para a gente calcular as probabilidades, a gente vai escrever o vetor psi como uma combinação linear dos vetores A, B e C, associados à medição A. E para a gente achar esses coeficientes, a gente pode usar, por exemplo, o produto interno. Então, o coeficiente alfa, por exemplo, ele é o produto interno de A e psi. E a mesma coisa para beta e gama com os vetores B e C, respectivamente. E aí a gente tem que a probabilidade da resposta 0 é módulo de alfa ao quadrado, a probabilidade da resposta 1 é módulo de beta ao quadrado e a probabilidade da resposta menos 1 é módulo de gama ao quadrado. E nesse caso aqui, os estados pós-medição podem ser, estado final
vai ser o A, o B ou o C, dependendo de qual das respostas eu obtive na medição. Novamente aqui, o estado final é sempre determinado pela resposta que eu obtive no teste, porque eu não tenho autovalores degenerados. Cada autovalor está associado a um autoespaço de dimensão 1. Quando a gente tem autovalores degenerados, como no próximo exemplo, a gente vai ter um estado final um pouquinho diferente, pode depender do estado inicial. Bom, então no exemplo 6, eu quero olhar para a medição do operador A em um estado psi qualquer. E aqui, se a gente fizer as continhas de autovalores e autovetores, a gente vai ver que esse cara tem autovetores. Ops. Autovalores 1 e menos 1. E os autovetores, eu vou ter 2 para o autovalor 1, então eu vou ter A igual a 1, 0, 0 e B igual a 0, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, esses aqui associados ao autovalor 1, e eu vou ter C, 0, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, associado ao autovalor menos 1. Ok, então, novamente, para calcular as probabilidades de cada resposta, eu escrevo o vetor psi como combinação linear desses vetores. E, de novo, eu posso usar o produto interno para fazer isso. E a probabilidade da resposta 1 vai ser dada pelos coeficientes associados aos vetores A e B, que são associados a esse alto valor. E a probabilidade da resposta menos 1 é módulo de gama ao quadrado. Ok, então agora o estado final se a resposta for 1, o estado final ele é proporcional a alfa A mais beta B. Então, aqui está confundindo o alfa e o proporcional, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, isso aqui é um proporcional, isso aqui é um alfa. Proporcional porque a gente precisa de inserir um fator de normalização aqui que depende de alfa e beta, né? Mas não importa. E a resposta, se a resposta for menos 1, o estado final é C. Então, a gente vê aqui que se a resposta do teste for 1, o estado final do sistema depende do estado inicial e não só da resposta, porque vai depender dos coeficientes alfa e beta. Tá? Então, isso sempre acontece quando a gente tem autovalores degenerados.